Olá, juniores, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar ministrando mais uma aula da nossa EBD. Para iniciar nossa aula, eu gostaria que vocês fechassem o seu olhinho. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Apresentamos essa aula, que o Senhor venha dar-nos sabedoria, que possamos aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Abençoa cada um dos juniores, Senhor. Ajuda na vitória em nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa aula tem como tema oração. E para nossa memorização e nossa reflexão durante toda essa semana, nós vamos abrir a nossa Bíblia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Para quem não sabe, esse é o menor versículo da Bíblia. Vamos ler agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que nos diz assim: orai sem cessar. O que significa orar sem cessar? Significa orar com persistência, com constância. É isso que significa orar sem cessar. Mas aí, o que não significa? Orar sem cessar não significa que nós devemos estar sussurrando nos ouvidos de Deus toda hora uma oração repetitiva. Não significa isso, tá bom? Mas significa o quê? Você manter uma regularidade da sua vida de oração, tá? Então, nosso tema hoje vai ser sobre oração. Eu gostaria de ensinar vocês ou cantar juntamente com vocês um pequeno corinho, tá? Que diz assim: sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve, atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve, atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Glória a Deus, que maravilha, né? Gente, eu fiz algumas perguntinhas hoje para nossa aula, tá? Para eu poder explicar um pouco o que é oração, o que é orar. A primeira pergunta é essa: o que é orar? O que é orar? É falar com Deus. Muito bem. Orar é falar com Deus. Aí uma outra pergunta que surge é: por que orar se Deus já conhece todas as coisas? Por que nós devemos orar se Deus conhece todas as coisas? Por quê, hein? Porque Deus, Ele quer ouvir a sua voz, a sua súplica. Ele quer ouvir a tua oração, a tua conversa com Ele. Então, por isso que devemos orar. Deus, Ele é sabedor de todas as coisas. A Bíblia mesmo nos diz que antes que nós abrimos a nossa boca para falar, Ele já sabe o que nós vamos falar. Olha que coisa gloriosa, mas Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir a tua conversa com Ele. Por isso que é necessário nós orarmos, tá bom? Uma outra pergunta que eu formulei foi: como orar? Vamos ver como a Bíblia nos ensina a orar? No caso, o próprio Jesus, Ele nos ensinou a orar, não foi mesmo? Gostaria que vocês lessem aí comigo Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7.
Olha, o próprio Jesus, ele nos ensinou a orar. Ele nos diz assim, ó, mas tu quando orares, entra no teu aposento, ou no teu quarto, né? E fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Ou seja, não é aquela oração repetitiva. Deus, ele gosta quando nós oramos e falamos tudo aquilo que nós estamos sentindo dentro do nosso coração, nós falamos com Ele. Então é essa uma conversa, a conversa que vem do teu coração. Tudo que você está sentindo, você deve falar para Ele em oração, porque Ele quer ouvir a tua voz. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer uma conversa contigo. E essa conversa com Deus, como é que nós podemos ter? Pela oração. Então, o próprio Jesus nos ensinou como devemos orar. Entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e ficar ali juntinho com Deus, falando tudo aquilo que nós estamos sentindo. Tia Val, mas às vezes eu sinto raiva, às vezes eu estou muito chateada, eu estou sentindo muita raiva de alguém. Você deve também colocar isso em oração. Fale para Deus. Deus, eu estou sentindo raiva, eu estou com raiva mesmo, Deus. Ou então eu estou muito triste, ou então eu estou muito angustiada. O que você está sentindo no teu coração, você deve compartilhar para Deus. Conta tudo para Ele, conta tudinho para Ele que Ele quer ouvir a tua oração. E assim, gente, que coisa maravilhosa. Antigamente, né, no Antigo Testamento, como era que é feita as orações? Os sacerdotes, eles entravam em uma sala, eles entravam num tabernáculo e tinha um lugar chamado Santo dos Santos, né? E só o sacerdote poderia entrar nesse lugar e interceder pelo povo, ou seja, lá ele fazia a oração de intercessão pelo povo. E ele ia com a cordinha, tá? E um sininho tocando. Porque se o sacerdote não tivesse com a vida no altar, o que acontecia? Ele era fulminado ali naquele lugar, né? E aquele sininho ia parar de tocar. E era assim que antigamente os sacerdotes intercediam pelo povo. Mas quando Jesus veio a essa terra morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas, o que foi que aconteceu? O véu do templo, desse tabernáculo, foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós podemos falar com Deus. Que coisa maravilhosa que Jesus fez por nós, né? Então, aquela separação que havia do homem com Deus foi rasgada através da pessoa de Jesus Cristo. Então hoje nós podemos orar, nós podemos buscar o Senhor e Ele escuta a nossa voz, a nossa oração. Nós podemos falar sem a intercessão de um sacerdote ou de alguma outra coisa. Gente, que coisa maravilhosa, né? Que privilégio que nós temos de podermos falar com o nosso Deus. E Ele escuta as nossas orações, Ele escuta a tua oração, Ele escuta a minha oração. Deus, Ele está com seus ouvidos atentos a ouvir a nossa voz. Então você pode falar com Deus, pode falar para Ele tudo que você está sentindo. Conta tudo pro papai, tá? Conta tudo para Deus que Ele quer ouvir a tua oração. Que coisa maravilhosa, né, gente? Então a nossa lição é essa hoje sobre oração. Você pode confiar sim no poder da oração, porque a oração ela tem poder. Você pode colocar tudo diante de Deus e no tempo certo Deus vai agir. Ah, tia Val, mas e aí, tia Val? Às vezes eu quero uma coisa, eu oro e não acontece, tia Val. Não acontece, Deus não me escuta. Tem muitas pessoas que pensam assim. É porque a outra pergunta é as respostas de Deus. Existe a resposta de Deus que é um sim, existe a resposta de Deus que é um não, e existe a resposta de Deus, espera um pouco mais. Mas a gente tem que o quê? Perseverar em oração, orando, persistente na oração, não desistir. Eu lembro-me uma vez que eu falei com um garoto da idade de vocês, 9 anos, que ele ficou quase ateu, gente. Acredita?
porque ele disse que a sua vozinha estava hospitalizada e ele havia orado para Deus curar a vozinha dele. E de repente a avó dele morreu. Aí ele disse, Deus não ouviu a minha oração, Deus não me respondeu. Ele falou assim para mim. Mas aí eu fui explicar para ele que tudo está patente à vontade do Senhor. É porque Deus permitiu, Deus queria levar a vozinha dele. Então, não foi porque ele não respondeu à oração, mas é porque ele tinha um outro propósito para a vozinha dele. Ele queria recolher. Então, a gente tem que também ficar atento à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o melhor para nós. Às vezes nós pedimos uma coisa, mas aquilo que nós pedimos não é exatamente o que Deus quer para nós. Não vai fazer-nos bem, porque Deus ele conhece o futuro, ele sabe de todas as coisas. Então, se a sua oração não foi respondida do jeito que você queria, é porque a vontade de Deus é sempre a melhor para nós, tá bom? Vamos orar? Senhor querido e santo, maravilhoso, Deus eterno, soberano, nesse momento de oração, Senhor, estou grata a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, estou grata a Ti, Senhor, pelas Tuas maravilhas, pela vida de cada um dos juniores, Senhor, que irão assistir, Senhor, esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar, venha aumentar a fé, Senhor, de cada um deles. Venha fortalecer, Senhor, na Tua graça, Pai. Venha ajudar, meu Senhor. Protege a vida desses meninos. Guarda, Senhor, debaixo das Tuas asas. Senhor, esconde, ó Deus. Protege, meu Senhor. Desperta, Senhor. Ajuda, meu Senhor, em nome de Jesus. Fortalece a fé, a confiança em Ti, Senhor. Dá força a eles, dá ânimo, Pai, dá prazer para ler Tua palavra, para entrar no Seu quarto, para orar, para conversar contigo. Oh, Senhor, vem fortalecer, meu Deus, a vida de cada um desses meninos, dessas crianças. Fortalece, meu Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ser com cada um e ajuda para a glória e honra do Teu nome é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. E é isso, meus amores. Até a nossa próxima aula.